Ok. Beleza. Bom, então é o seguinte, eu queria propor um pequeno desvio aqui no curso para a gente... Bom, tem várias coisas que eu quero passar no curso ainda, né? A gente viu, por enquanto, aí um pouco da equação de Schrödinger, via no espaço K e tal. Fizemos uma introdução ao Python, bastante suficiente, eu acho. Agora, eu queria fazer uma pausa na física, na verdade. Eu ia falar hoje sobre aquele lance da equação de Schrödinger em duas dimensões. Mas é um problema que é bastante complexo e eu acho que não vale a pena eu passar aquilo em aula. Eu vou passar, lembra que eu tinha uns projetos para passar para vocês, né? São basicamente exercícios mais complexos. Então eu acho que está na hora de a gente começar a fazer essas coisas. Eu acho que a base de programação, vocês já estão razoavelmente encaminhados, tá? Tem algumas coisinhas do Python que a gente precisa ir revendo aos poucos ao longo do curso, mas o essencial eu acho que vocês estão se virando bem, pelo que eu vi aqui até o momento. Então vamos pôr isso para testar. Vou passar dois, eu tenho 3 projetos que eu marquei aqui como ideias para a gente seguir. E a ideia é que vocês vão desenvolver os projetos nas próximas 2, 3 semanas no máximo, tá? E enquanto isso eu vou dar aula de alguns fundamentos do Python que eu não vou trazer muito para a física. Falar um pouco de 2 tópicos. Do Cython, que é o Python compilado, né, para aumentar o desempenho de alguns códigos. E aí a gente tem que entender não só como usar o Cython, mas entender que tipo de código, em que tipo de código que a gente vai ter ganho de desempenho ao usar o Cython. Então, o mais delicado é sacar quando que vale a pena usar Cython, quando é melhor ficar com o Python direto. E como usar o Cython, aí a gente vai ter um pequeno desafio, porque eu não tenho Bom, até tenho o Windows aqui, só que eu tenho que configurar tudo lá no Windows. Aqui todo mundo usa o Windows, né? A maioria usa o Windows, pelo que eu me lembro. Eu uso o Linux. Você usa Linux. Jefferson e Bruno? Eu uso o Windows. Rafael sabia que era o Linux já. Bruno? Windows também? Bruno, também Windows. Então, no Linux eu uso o Cython no dia a dia, compilo os programas e tal. Agora, no Windows eu nunca tentei fazer. Então tem alguns desafios, porque tem que ter um compilador sem instalado, e tem algumas coisas que eu não tenho a menor ideia de como é que faz no Windows. Mas vou tentar procurar, tá? Tem uma outra maneira de usar o Cython, que depois eu falo, que é mais pé no chão, que não exige tanta coisa, mas tem que ter o compilador instalado. É mais fácil do que a maneira mais completa, mas ainda assim tem os pré-requisitos. Tem que ter um compilador sem instalado e tal. Então, preciso ver como é que faz isso no Windows, tá? Por isso que eu não vou falar do assunto hoje. Não tive tempo de ver como é que faz no Windows. O outro tópico de programação que eu acho útil para a gente, mas eu não ia passar, mas o pessoal da graduação pediu. Aí eu acho que se eu for passar para eles, eu passo para vocês também, que é como usar o GitHub. Vocês sabem usar o GitHub? Sabem o que é o GitHub? Sei o que é e tal, mas nunca me aprofundei, não. Tá. Os outros? Mesma coisa que o Emanuel. Tá. Rafael, já usou o GitHub, não? Bastante, professor. Mas você tem repositórios lá seus? Tenho sim. Você usa o Git no dia a dia, tranquilo? Sim, sim. Bruno também conhece, mas não sei se você chega a usar. Perdão, eu esqueço que o Bruno é sempre no texto, cara, perdão. Tem repositórios também, tá? Então só o Emanuel e o Jefferson que teria como novidade. Então, bom, o GitHub, o Cython, eu acho que alguém já usou Cython? Aproveitar, conseguir a pergunta, né? Eu não. Também não. Também não. Tá. Então, o Cython eu vou passar em algum detalhe. O GitHub, eu não estava querendo passar, porque não é física, né? É coisa de computação. Estou só propondo porque o pessoal da graduação está insistindo que eles querem aprender. Eu estou pensando em fazer o seguinte, fazer uma aula introdutória pré-gravada, mandar para vocês, de como usar fundamentos, elementos do GitHub, e aí a gente tira dúvidas só na aula, para não ficar gastando tempo da aula com o GitHub, porque, bom, quem já usa o GitHub sabe, é um treco um pouco confuso, né? Ele é muito útil,
mas ninguém vai aprender só numa ou 2 aulas. É um negócio que você tem que usar no dia a dia, você tem que enfrentar problemas e resolver eles, de sincronização do repositório. Vocês que usam, né, o Bruno e o Rafael, vocês usam só vocês ou vocês têm colaboradores que fazem merge, pull request e tudo mais? Tudo essa glória aí. Só, todo mundo misturando, todo mundo usa. Você usa com o Xavier? Para os branch, não. Eu uso com a minha equipe de programação. A gente está desenvolvendo um projeto aí, eu e o Bruno e mais um pessoal. Ah, tá ok. Certo, tá bom. Bom, então vocês sabem usar toda essa parte mais elaborada, né? Porque o que eu conversei com outros alunos é que eles sabem usar, mas usam sozinhos, né? Aí usar sozinho você não tem muito problema, porque você só faz os commit e a não ser que você comece a fazer branch para fazer testes, é mais fácil lidar quando você trabalha sozinho, né? É quando você trabalha em grupo mesmo que você começa a ver o poder e as dificuldades, né? Então, com o poder do GitHub vem as dificuldades de uso também, né? Aprender a controlar o código. Tá, então eu vou fazer uma aula pré-gravada, deixa eu anotar aqui. Assíncrona. Sobre o GitHub. Aí eu mando tanto para a graduação quanto para vocês, e nos 2 casos a gente só tira dúvida de quem quer aprender um pouco mais, tá? Então essa eu não vou focar muito não, para a gente não perder tempo. O Cython já não. O Cython eu acho que vale a pena a gente... Talvez eu faça uma aula pré-gravada assíncrona também, para começar, mando para vocês. Só que esse vale a pena a gente fazer alguns exemplos em aula, fazer alguns testes, ver acontecendo, colocar um exercício para vocês fazerem juntos aqui e tal. Esse eu acho que vale a pena a gente elaborar um pouco mais, porque é muito útil e tem algumas dificuldades por trás que a gente vai ter bastante dúvida para tirar na hora que pôr a mão na massa, tá? Ok. Provavelmente na aula de quarta Bom, deixa eu pensar aqui. Quarta-feira eu vou dar aula para graduação, mas vai ser a última aula de FFT deles. Talvez eu já dê um pouco de Cython para eles lá, e aí já passo para vocês na quinta-feira. Tá? Acho que para vocês, com certeza, na quinta eu começo com o Cython. Para eles eu estou um pouco na dúvida ainda. Pode ser que deles fique um pouco atrasado com relação ao de vocês. Mas vou usar o mesmo material para os 2. Ok. Bom, agora os projetos. Então, eu queria passar aqui 3 projetos para a gente desenvolver, e a gente podia fazer em duplas, tá? Esses projetos, porque são um pouco mais delicados de elaborar, de desenvolver, e aí eu deixo vocês escolherem o que vocês querem. O primeiro é a continuação do que a gente estava fazendo até agora, que é as bandas, só que em 2 dimensões. Então, tem que fazer o FFT 2D, que é a parte fácil, e depois tem que aprender... Lembra que a gente fez uma discussão sobre o ordenamento dos vetor V no espaço de Fourier, teve aquele truque para montar a matriz, que ficou uma matriz de banda facinho de montar. Então, em uma dimensão foi muito fácil. Em 2 dimensões tem bastante dificuldade para você organizar a matriz, para você compreender se ela está correta, né? Você tem a célula unitária, por exemplo, o exemplo que eu quero que vocês façam nesse projeto é o grafeno. Então, a célula unitária não é quadradinha, a célula unitária é um losango. E a zona de Brillouin também vai ser um losango, né, para o grafeno. Então, você tem que fazer a transformada de Fourier num losango, que, surpreendentemente, é fácil, mas, à primeira vista, parece esquisito. Tem que tomar cuidado com as escalas, tem que ter uma brincadeirazinha por trás, mas é bem simples. O que é difícil mesmo é você montar a matriz, no caso bidimensional, porque você tem que prestar muita atenção nos índices da transformada de Fourier. E depois, quando você vai calcular as bandas, no final você vai ter uma newtoniana, que é uma matriz, que é uma função de Kx e Ky. Vamos supor que você conseguiu montar direitinho. Agora, você quer plotar as bandas. Você pode plotar a banda em 3D, né? Energia contra Kx, Ky, isso é fácil. Agora, você tem que fazer um outro caso, né? Que tipicamente, quando você vai plotar as bandas, você traça as bandas num caminho. Você desenha um caminho na zona de Brillouin e traça as bandas ao longo do caminho, em vez de fazer a banda em 3 dimensões. Né? E aí você tem que fazer um programinha que traça esse caminho e captura pontos ao longo do caminho e faz o gráfico ao longo do caminho. Então, isso aí tem uma delicadeza por trás, tá?
Então, tem pequenas coisinhas que são difíceis e várias que são semelhantes ao que a gente já tinha feito. Esse é o primeiro projeto, então quem quiser pegar esse é uma opção. As outras duas opções, vou começar com a mais fácil, que é o modelo de Ising. Ising semiclássico mesmo, tá? Spin para cima, spin para baixo, um algoritmo de Metrópolis e Monte Carlo, né? Monte Carlo e Metrópolis. Alguém já fez isso? Imagino que o Rafael tenha feito já, porque está na linha do trabalho dele. Surpreendentemente, eu nunca fiz, mas também eu não tenho interesse em fazer uma coisa da minha área, não, igual o senhor tinha falado. Assim. Eu não animo. Pois é. Tudo bem. Os outros já fizeram? Não. Tá. Então, não. Imagino que o Jefferson também não. Então, o Ising é legal, porque ele dá uma introdução à área do Rafael, tá? Mas é um modelo muito simples. É realmente uma introdução ao que é feito lá. E aí eu quero perguntar para o Rafael. Rafael, você acha que o modelo XY dá para fazer alguma coisa para quem nunca viu? Você fala em Monte Carlo, essas... Não, aqui no curso, para um próximo, para mais para frente no curso. Você acha que em algumas semanas dá para fazer alguma coisa para quem nunca trabalhou com isso? Eu acho que o que costuma... talvez a parte mais chatinha, né, assim, é fazer as contas no braço mesmo, mas entender ali eu acho que é simples, dá sim. Ele, sistema limpo, né, você fala XY normal, acho que é factível, eu acredito que sim. Tá, eu vou dar uma pensada no projeto, depois eu mando uma mensagem para o Rafael para pedir uma sugestão, que você já trabalhou bastante com isso, imagina, né? E eu só fiz coisas básicas. Para montar um projeto com o modelo XY. Mas antes de fazer o XY, vamos fazer o Ising, tá? E o outro projeto é fazer um poço quântico, só que com interação elétron-elétron, do jeito que é feita no DFT, com o potencial de Hartree e com o potencial de troca e correlação. Aí vai mais na linha do Emanuel, né? O Jefferson também? O Jefferson, eu esqueci com quem se trabalha, cara, perdão. Eu estou trabalhando com caminhadas quânticas aí. Na verdade, eu tenho o Hamiltoniano e eu coloco naquela equação mestra. Aí eu vejo a evolução do sistema. Com o átomo, né? Não, com o professor José Vilas Boas. Né? Com Vilas, tá. Isso. Okay. Beleza. Emanuel tá trabalhando com quem mesmo? Agora eu tô confuso. Tomé. Tomé, né? Quem trabalhava com átomo? Não é o Bruno, não, né? Deve ser alguém que estava como ouvinte. Eu achei que alguém de vocês estava com átomo, perdão. Me confundi todo. Tá, então, aí o outro modelo é o modelo de Hartree para um poço quântico. Então, aqui a gente... Não, o Bruno não sabia, Bruno, perdão. Por isso que eu tô achando estranho, porque eu acho que eu lembro que alguém respondeu átomo, mas... Agora não lembro quem é mais. Lá no questionário que eu mandei inicialmente, alguém respondeu que estava com átomo. Mas devia ser dos ouvintes, provavelmente. Bom, então o modelo de Hartree, a brincadeira é você ter um poço quântico, que é, por exemplo, que é consequência de você ter uma heteroestrutura semicondutora, que tipicamente trabalha com poços de arsenito de galho, né, GaAs, com barreiras de GaAs dopado com alumínio. Então, o alumínio faz aumentar o gap e cria a barreira de potencial, né? E aí a gente vai colocar elétrons nesse sistema. Então, quando você monta essa heteroestrutura padrão, né, só com esses materiais, o potencial químico fica abaixo do poço, fica no gap do material. Então, o poço está vazio. Você tem elétrons, mas só na banda de valência, né? A banda de condução, que seria esse poço quântico, está vazio. E aí você pode considerar que você tem dopantes, que você lá longe do poço, você está colocando certos dopantes que, para GaS, se não me engano, é carbono ou silício, agora esqueci, ou os dois, que você faz dopantes bem longe, e o que acontece é que esses dopantes entram substituindo um dos átomos do material, e nas ligações químicas sobra um elétron. Esse elétron que sobra
ele fica livre do material e procura a região de mais baixa energia, que vai ser o poço quântico. Então você começa a popular o seu poço quântico com uma certa densidade de elétrons. No momento em que você tem aqueles tantos elétrons lá dentro, surge uma interação, uma repulsão columbiana entre eles. Isso dá origem ao potencial de Hartree e ao potencial de troca e correlação. Então a brincadeira desse projeto é resolver esse sistema, que é um sistema de equações. Você tem a equação de Schrödinger, a equação de Poisson e o potencial de troca e correlação. E tanto a equação de Poisson, que te dá o potencial de Hartree, quanto o potencial de troca e correlação, eles são funções da densidade, ou funcionais da densidade. E para você calcular esses potenciais, então você precisa da densidade, mas a densidade, por sua vez, ela vem das funções de onda, que são as soluções da equação de Schrödinger. Então, as equações elas estão acopladas pela função de onda. E você não resolve uma de cada vez, tem que resolver elas simultaneamente, né? Então, é um processo autoconsistente em que você resolve Schrödinger, usa Schrödinger para calcular a densidade, usa a densidade para calcular os potenciais de troca, potencial de Hartree e o potencial de troca e correlação, e esses potenciais você coloca de volta na equação de Schrödinger e faz todo o processo de novo, função de onda, densidade, potenciais, volta e assim por diante. Pode falar, Rafael. Vai fazer em uma dimensão esse aí, né? Esse problema aí? Em uma dimensão, esse em uma dimensão. Então, se ninguém se opõe, eu queria esse aí. Vamos, Bruno, fazer esse aí, então? Ok? Beleza. Então, eu acho que esse é interessante. Foge um pouco da sua área e traz algumas novidades aí. Você vai aprender Eu não sei nada de DFT, nunca vi, só seminário assim mesmo, na diagonal. Sim, sim. Eu gosto desse projeto. Esse foi o meu primeiro projeto de IC, para vocês terem uma ideia, tá? Estou passando para vocês fazerem em 3 semanas o que eu fiz em 1 ano, na minha IC. Mas dá para fazer em alguns dias, tá? É bem simples. É que na IC, claro, você tem que aprender um monte de coisa até chegar lá, né? No final é um projeto simples, quando estiver pronto vocês vão perceber, mas tem bastante coisa por detrás para aprender. E eu acho legal porque ele usa DFT, mas não usa DFT do jeito que o pessoal do grupo do Hiroki Tomé usa, que eles usam no Quanto Expresso, no VASP, né, que é a DFT chamada atomística. É o mesmo fundamento, as mesmas ideias, são as mesmas equações, só que lá você está tratando de um potencial que é o potencial atomístico, seus pseudopotenciais, que seja, mas é basicamente o potencial dos átomos, né, 1 sobre R, fora correções para dar origem ao pseudopotencial. E aqui não, aqui a gente vai trabalhar com o potencial do poço quântico, que é mais simples do ponto de vista de implementação, tem alguns problemas a menos, e é unidimensional, mas introduz todas as ferramentas, todos os elementos que são utilizados na DFT, resolver as equações, tratar a autoconsistência, verificar a convergência, fazer a mistura das soluções, tem um processo de média ali, para tornar a convergência lenta, porque se a convergência for rápida dá problema, depois a gente vê isso nos testes, então você tem que deixar ela lenta, e esse processo é interessante. Então a gente passa por todos esses pequenos elementos que introduz bastante física e um bom treinamento de Python também, tá? Ok? Então, beleza. Então, Rafael e... Vou anotar aqui, para não esquecer depois. Rafael e o Bruno vão ficar com esse. Eu converso com o Jefferson e assim que a gente chegar no consenso, eu mando mensagem para o senhor, pode ser? Pode ser. Bom, eu passei aqui a ideia do Bandas 2D e o de Easing, mas tipo, foi só para não passar muitas ideias, tá? Porque depois, mais para frente, eu quero passar algumas outras coisas. Mas eu acho que para começar, esses dois são 2 projetos que dá para fazer em tempo hábil, né? 2, 3 semanas dá para fazer. Mas se tiverem alguma outra ideia, também podem me falar, tá? Ou se quiserem, se não gostarem desses e quiserem outras ideias, eu posso passar outras. Rafael, pode falar. O senhor vai colocar depois essas informações lá no Zulip, possíveis projetos e tal? O enunciado, assim, né? Sim, bom, materiais. Já que vocês já escolheram de Hartree, eu vou dar umas instruções em texto e mando para vocês, tá?
E vou esperar o Emanuel e o Jefferson decidirem, aí eu mando as instruções em texto também. Obrigado. Beleza. E aí, nas aulas, a gente vai fazendo assim, né? Eu vou dar algumas aulas de fundamentos de Python, e no começo ou no fim da aula a gente vai tirando dúvida. Eu não vou usar a aula inteira para os fundamentos, não. Eu reservo aí uma meia hora por aula para a gente discutir alguns fundamentos, tá? Perdão. Reservo meia hora de aula para a gente discutir dúvidas, ou mais, dependendo de como é que estão as dúvidas. Ok? Valeu. Ok. O que mais? Tinha uma outra coisa que eu tinha esquecido de marcar, até marcar aqui, que é trabalhar com módulos no Python. Módulos e classes. Eu não sou muito a favor de usar classes, apesar que de vez em quando eu uso, porque eu acho que para a maior parte dos projetos é um exagero. Você acaba criando um overhead muito grande para coisas muito simples. Mas para certos projetos é útil criar classes. E acho que de forma geral é bom vocês entenderem o que é classe. Bom, só para saber de vocês de novo, alguém sabe o que são classes e objetos? Sim. Manuel, Jefferson? Eu nunca mexi, não, professor. Sei. Tá. Construir um código utilizando essas ferramentas aí. Tá. Bom, classes vêm de um paradigma de programação, que é a programação orientada a objetos. Tá? Dependendo de quão fundo a gente for, classes pode ser um negócio bem simples, fácil de entender. Aí você vai se aprofundando, começa a ter elementos cada vez mais complexos e úteis. Tá? Então você chega lá na hierarquia, que hierarquia razoavelmente simples, e aí você tem uma brincadeira de polimorfismo, e polimorfismo eu nunca usei em Python. Polimorfismo eu só usei em C. Para fazer polimorfismo em Python eu vou ter que dar uma procurada. Não sei como é que funciona. Mas até herança, as hierarquias de herança, é fácil de entender as classes em Python. Módulos é simples, né? Módulos é você escrever seu código separado, num arquivo separado, e importar ele. Esse processo é razoavelmente simples e ele meio que já vai estar sendo introduzido no contexto de Cython. E acho que na prática é melhor eu começar com módulos para depois ir para Cython, tá? Porque para usar Cython você tem que entender um pouquinho o que é um módulo, como é que funciona. Bom, ok, então o plano é esse, para as próximas aulas, tá? Ficar um pouco no Cython e nos módulos. Classes eu deixo mais para frente, talvez eu faça uma pausa, né? Eu vou fazer um pouco de Python, aí Cython e módulos, aí a gente volta para física, e depois eu paro, dou algum exercício mais longo para vocês, enquanto vocês fazem, eu falo de classes. A gente vai intercalando para dar tempo de vocês fazerem os exercícios. Tá ok? Bom, só fazer uma pausa aqui. Alguma dúvida? Vocês querem discutir alguma outra coisa que eu não falei aqui? Das coisas que a gente viu até agora? Não? Tudo bem por enquanto? Ok. Tá. Eu vou abrir minhas anotações de novo aqui, só para pensar na programação. Okay. A gente está mais ou menos agora em 1/3 do curso. Acho que a gente avançou bastante já. Então a gente vai fazer esses projetos. Bom, na segunda etapa do curso, digamos assim, a gente vai trocar um pouquinho de assunto. Eu acho que tem vários tópicos que eu queria apresentar para vocês na sequência. Hoje eu não vou dar uma matéria não, tá, gente? Vamos só conversar hoje, porque eu quero preparar essas aulas, essa pausa. Queria só apresentar o que eu quero fazer até o fim do curso, porque aí se vocês tiverem alguma sugestão, eu posso intercalar aqui ou trocar alguma coisa para
adaptar ao que vocês querem. Então, tem algumas coisas que eu estava pensando que seriam legais de fazer. A gente já viu aí, basicamente, os fundamentos de bandas, né, com esses modelinhos. O que a gente precisa fazer aqui para completar? A gente tem que estudar tight binding. E por tight binding tem 1000 coisas que a gente pode fazer. A estrutura eletrônica em si, a gente sempre tem que fazer estrutura eletrônica, né? Propôs um modelo, primeiro tem que tirar as bandas para poder ver se está tudo certo. Mas com tight binding a gente pode fazer cálculo de transporte, ou pode fazer, 1000 coisas. Interação com campos, coisas assim. Então, um pouco de tight binding a gente vai ver. Tem uma outra brincadeira, evolução temporal da equação de Schrödinger. Eu acho que é interessante a gente ver alguma coisinha. Tem vários possíveis projetos relacionados a isso. Tem um que eu tenho na minha cabeça que é interessante, que é relacionado a um paper que eu escrevi algum tempo atrás, que eu acho que tem vários elementos chaves ali atrás que são interessantes do ponto de vista de compreender um pouco mais a física de estado sólido e coisas do tipo. Então, a gente poderia fazer uma evolução temporal seguindo mais de 1 metro, comparar 2 metros, por exemplo. Então, você tem um método semiclássico, que te dá a evolução temporal do centro de massa, que é baseado nas equações de Ehrenfest, né? Vocês usaram a equação de Ehrenfest lá na quântica da graduação para mostrar aquela relação da quântica com a física clássica. Vocês lembram disso? Sim. Ok, ótimo. Então, a gente usa as mesmas equações de Ehrenfest, mas aí a gente coloca spin na jogada. Aí ela deixa de ser clássica. Não tem relação com a clássica mais. E a gente tira alguns resultados interessantes, por exemplo, o movimento oscilatório do elétron, Zitterbewegung, né, em alemão, que Schrödinger discutiu, Dirac discutiu, e tem várias maneiras de calcular, uma delas é via Ehrenfest. Deixa eu marcar aqui. E para contrastar, como Ehrenfest é uma equação só para o centro de massa, a gente pode comparar com a equação para um pacote. Aí a evolução temporal de um pacote de ondas tem vários métodos para desenvolver. Um deles é o split operator, ou split step, depende da referência que você for usar. Esse acho que o Rafael usa, né, da área de trabalho dele, o pessoal usa bastante, split step. E o outro método é a expansão em polinômios de Chebyshev. Acho que o Rafael mesmo tinha pedido, né? Sim, para aplicar isso à evolução temporal, né? Isso. A expansão de Chebyshev para a evolução temporal, ela é fácil, tá? Acho que é o exemplo mais fácil de expansão de polinômios de Chebyshev. De longe, mais fácil. E a expansão de Chebyshev, ela também é útil para implementar um outro método, que eu não sei se é viável, porque eu nunca implementei. Eu já usei códigos prontos que fazem ele, mas eu nunca implementei, que é o KPM, que é o Kernel Polynomial Method. Ele é basicamente, o fundamento dele são as expansões de Chebyshev. A única coisa é que usa-se vetores para expansão aleatórios. Então tem um processo estocástico por detrás para tornar o método eficiente. E vou pensar um pouco se dá para fazer, se é viável fazer alguma coisa em pouco tempo para implementar o KPM, nós implementarmos, sem usar um pacote pronto. Porque usar o pacote pronto ninguém vai aprender nada, né? Mas o KPM ele é útil para calcular a função espectral, né? Calcular a densidade de estados, por exemplo. Ou a densidade de estados vezes operadores. Então você consegue tirar grandezas médias usando o KPM. Pode calcular a condutância também de sistemas gigantescos. A aplicação dele é você trabalhar com sistemas muito grandes, em que o hamiltoniano nem cabe na memória, né? Que você tem que trabalhar com abordagens que você não precisa escrever o hamiltoniano na memória, basta saber como que o hamiltoniano atua numa função de onda. Então você implementa a ação do hamiltoniano na função de onda e não o hamiltoniano em si, né? Basta saber implementar H-psi, você não precisa implementar o H, só o H-psi. Então o KPM é baseado nisso e é basicamente a expansão de Chebyshev, só que de uma maneira um pouco mais elaborada, que dá um trabalhinho de implementar.
Outras coisas que eu queria que a gente visse por exemplo, as funções de Green recursivas, né? Ou funções de Green em geral, mas em particular as funções de Green recursiva, porque é uma técnica numérica muito interessante também para trabalhar com funções espectrais, né? Bom, você vai trabalhar, na verdade, com a função de Green, mas a partir da função de Green você calcula as funções espectrais, né? Os dois são semelhantes. A grande vantagem de usar a função de Green recursiva é trabalhar com sistemas em que você quer informações sobre a borda do sistema. Então, por exemplo, isolantes topológicos, né? Você quer saber a densidade de estados na borda do sistema. Então, as funções de Green recursivas são muito úteis para isso. Vários códigos que o pessoal usa no dia a dia, Vanilla 90, Vanilla Tools, por exemplo, eles usam funções de Green recursiva para tirar a densidade de estados nas bordas, nas superfícies. Tá? E é fácil de implementar. Tem um paper da Mariana com o Werneck, em que eles mostram a implementação e mostram toda a teoria. Então, a gente basearia as nossas aulas nesse paper. E dá para fazer também, lá no paper eu acho que, se não me engano, a Mariana e o Werneck, eles focam essencialmente nessa brincadeira das funções espectrais, mas dá para fazer também transporte, calcular a condutância com a função de Green recursiva. Não é exatamente do jeito que está no paper, tem que fazer umas adaptações, essa parte não está discutida lá, mas eu tenho as anotações, é fácil de seguir. Então, a gente pode usar isso para esses dois aspectos, calcular condutâncias, né, transporte, e calcular as funções espectrais, que são bem interessantes. Ok? O que mais? Eu acho que estou esquecendo alguma coisa. Bom, outras coisas que eu tinha pensado, mas está relacionado a tudo isso, é usar, de fato, alguns pacotes que são tradicionais em estado sólido para fazer outras contas. Então, uma vez que a gente está estudando tight binding em algum momento, tem diversos pacotes de quântica que lidam já com tight binding. Então, tem o PyTB, é um pacote interessante, tem o PyBinding e tem o Quant. Eu uso no dia a dia o Quant, mas o PyTB e o PyBinding também são bem interessantes e fáceis de usar. O que eles fazem, basicamente, é permitir que você construa com facilidade um hamiltoniano tight binding. A minha sugestão é que a gente construa um na mão para ver como é que funciona, e depois a gente faz usando os pacotes. E uma vez construído, aí tem várias funcionalidades, né? Calcular, de novo, transporte é a primeira coisa que todos fazem, né? Então, calcular transporte, mas a gente pode calcular interações com campos, colocar campos elétricos, campos magnéticos, pode colocar alguma coisa que depende do tempo, podemos colocar... Eu não lembro se algum deles faz absorção, eu acho que um desses pacotes faz cálculo de absorção ótica, tá? Calcular os elementos de simetria, calcular as probabilidades de transição ótica. Não lembro qual deles faz, eu acho que um deles faz. A gente pode partir para esse tipo de física também. Fora isso, tem alguma outra física de estado sólido que vocês têm interesse, que a gente podia ver aqui no curso de forma numérica? Você tinha colocado o cálculo de invariante topológico via KP. Verdade, invariantes topológicos. Isso. Os invariantes topológicos, a gente pode fazer de diversas formas. Você pode calcular ele a partir de modelos tight binding ou a partir de modelos KP. Falando isso, eu coloquei tight binding aqui, mas a gente tem que ver um pouquinho de KP também. Entender de onde vem o KP. Então, a gente pode fazer com tight binding ou com KP. A gente pode fazer usando o pacote Z2PAC, que já faz o cálculo meio que automaticamente para a gente. E a gente pode fazer na mão também, né? Pegar e calcular a curvatura de Barry, integrar ela, calcular os invariantes topológicos. Tá?
Vamos fazer dos dois jeitos, sim. Também é interessante. Olha, e Mais alguma problemas coisa? de espalhamento em geral também é legal, né? Mas tá incluído aí meio que no bojo de tudo que você falou, né? Espalhamento, radiação, matéria? Qualquer Ou um, matriz S, essas coisas aí mesmo, né? É bem legal. Quando eu falo transporte, está implícito matriz T. Que é a Sim, mesma sim, coisa sim. que matriz S, é. Sim, a gente pode calcular o transporte via matriz T, e aí tem várias abordagens. Você pode fazer via funções de Green, que é a maneira mais adequada, digamos assim, né? Ou pode fazer com as funções de onda mesmo, e calcular a matriz T por um processo iterativo. Eu acho que via matriz T é mais fácil, via processo iterativo é mais fácil, mas via função de Green é mais completo. Pode falar, Rafael. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, mas nunca botei a mão, é implementar diagrama de Feynman numericamente. Não faço ideia, né, como faria isso. Mas talvez seja interessante, não sei, né? Não faço ideia do que eu estou falando, mas é uma curiosidade que eu tenho. Diagramas de Feynman são integrais. O que seria fazer ele numericamente? Você tem que... Porque você tem, sei lá, tem expansão, tem truncamento, tem cutoff, tem talvez renormalização, né? Tem um monte de coisinhas ali, né? Sim. Pensar um pouco. Mas acho que, no fim das contas, isso sempre cai num problema que é um problema de uma integral complicada. Do ponto de vista numérico, é uma integral delicada. Você tem que, basicamente, você tem um certo diagrama de Feynman, você tem que saber ler aquele diagrama e entender que ele é uma integral, né? E aí os detalhes da integração, que você pode ter uma singularidade, você pode ter alguma dificuldade no meio do caminho, eu entendo, assim, de fato tem 1000 problemas. Mas, não sei, eu vou pensar se tem algum projeto viável. Os trabalhos que eu faço com self-energy, que envolvem diagramas de Feynman de alguma forma, a gente faz analiticamente o cálculo dos diagramas. E aí você obtém uma expressão analítica e joga na equação, e aí o restante da equação passa a ser numérico, mas a integral do diagrama de Feynman eu costumo fazer analítica. Tá ligado? A gente usa isso para fazer, para montar a equação de Boltzmann, por exemplo. Tá? Isso aí, até a terceira ordem, até que vai, né? Mas, em geral. Pois é, mas eu acho que aqui a gente passa um pouco do limite do viável no curso. Mas eu vou pensar um pouco. Se tiver alguma... Se você mandar algo mais... O senhor tinha mencionado em algum ponto, quando eu estava expondo a ementa, que talvez daria para falar de RD, né? Wilson RD. Essa daí eu tinha proposto como um possível projeto, mas eu queria que alguém no curso já soubesse fazer, porque é bem delicado de aprender. Então seria legal tipo, se alguém já conhecesse e ensinasse os outros. Mas a gente tem ninguém aqui que faz RD, né? Eu já estudei, mas eu não posso falar que eu domino, assim. Bom, pode ser. Eu vou marcar aqui também. Pelo menos não a parte numérica, né? Porque a delicadeza aí é a parte numérica, né? Que você está falando, né? Aí não. Você falou RD, mas é NRD, né? Porque, sim, RD do Wilson lá e tal, né? Todas essas coisas aí. Eu vou conversar com o Werneck se tem algum exemplo fácil que dê para a gente fazer em poucas semanas. Fácil assim, não tão fácil, mas que dê para fazer em algumas semanas. Porque, bom, a gente teve o curso de NRD aqui alguns anos atrás, né? E o curso foi em 3 dias, mas foi
3 dias intensos. Não, 3 dias não, né? Perdão, foi em 2 semanas, perdão. Mas a parte do Energy foi em 1 semana. E foi uma semana intensa. Então, eu não sei se num curso de 2 aulas por semana a gente consegue fazer aí em 2, 3 semanas. Acho que você teria que ser bem intenso. É um tópico bem mais avançado. Deixa eu conversar com o Werneck e com o George, ver se eles propõem alguma ideia que seja viável. Pelo menos uma ilustração do método simples que seja viável, tá? Deixa eu marcar aqui. Em termos de sistemas físicos, talvez vidro de spin seria uma coisa legal também. Ter uma introdução. Tá, esse eu nunca fiz também. Vou marcar aqui e vou dar uma procurada. Vidros de spin, Energy. E também, para não... Pode falar. Acho que para não sair muito do Ashcroft Mermin e para fazer uma coisa legal também poderia ver espalhamento eletron-fônon, né? Alguns problemas que envolvem isso. Que é uma coisa um pouco mais avançada, mas acho que não é tão assim, né? Não sei. Eletron-fônon, a gente poderia fazer isso no contexto da equação de Boltzmann, né? Calcular a self-energy mesmo, né? Legal. Obviamente que não dá para fazer tudo isso, né? Vamos ter que pegar algumas coisas daqui. A gente tem até dezembro, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o tempo. Ok. Ao todo, o senhor pensou em fazer quantos projetos? Assim, quantas apresentações de projetos? Eu não sei, porque eu não conheço todos vocês, então depende realmente de vocês. Quanto mais, melhor. Vamos ver o ritmo, né? Eu estou conhecendo o ritmo de vocês agora. E esse curso também é a primeira vez que eu dou, não dá para prever. Quando você dá a primeira vez um curso muito diferente, não dá para ter uma ideia do que dá para colocar com certeza ou não. A gente tem que ir adaptando. Estou até na dúvida, tá? Falando nisso, eu não sei se eu vou oferecer esse curso de novo. Porque, bom, vocês estão levando o curso numa boa, mas tem vários alunos que estão com muita dificuldade. Eu estou achando que precisa ser oferecido o curso de introdução à programação para o pessoal que está entrando no mestrado. E aí tem que ver se eu dou conta de dar tantos cursos, né? Porque como eu tenho que dar curso na graduação também, então eu vou conversar com o Werneck e com o George. De repente, no primeiro semestre do ano, dar o curso de introdução, para quem está chegando no mestrado, e no segundo semestre dar um curso mais avançado, ou igual a esse, ou parecido com esse, mas basicamente para tratar de tópicos mais avançados para quem já sabe programar. Porque senão estamos com 4 alunos só, né? Precisa ter mais alunos aqui. Bom, mas vamos ver. Isso aí eu vou conversar com ele sobre isso. Mas aí, bom, com relação ao número de projetos e a dificuldade dos projetos, aí depende também de cada um, tá? Então, por exemplo, o Rafael e o Bruno têm bastante experiência com programação. O Emanuel e o Jefferson, me parece que um pouco menos de experiência que eles, né? Tá indo bem, mas acho que o Rafael e o Bruno têm mais experiência, certo? Então, aí a gente tem que, né, pesar um pouco os projetos, a experiência de cada um. E como eu não conheço todo mundo aqui bem, conheço mais o Rafael, que está há mais tempo aqui, tive mais contato com ele, conheço o Bruno do final da graduação dele, né, da TCC, um pouquinho que eu acompanhei no final, mas o Jefferson e o Emanuel eu conheço muito pouco. Então, não sei até que ponto vocês têm dificuldade, aonde que está as facilidades, e as aulas remotas dificultam esse contato, né, de eu aprender o quanto que vocês estão familiarizados, quanto que eu posso apertar aqui. Então, a gente vai se adaptando, tá? Então, eu vou passar esses projetos agora, para vocês fazerem em 2, 3 semanas. Aí a gente volta, discute um outro tópico de física, e eu passo outro projeto. Aí vamos tentar passar vários projetos, quanto mais, melhor. Ok? Beleza. E, bom, desses que o Rafael falou e que a gente falou aqui, tem vários que são viáveis, e alguns que o Rafael tá querendo fazer uns 5 mestrados ao mesmo tempo aqui. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a dificuldade dos projetos. Eu realmente não sei se alguns deles aqui são
são viáveis de fazer. Porque eu quero que o projeto dure 2, 3 semanas no máximo. Mas NRG é um negócio que facilmente pode ir até o fim do ano, por exemplo. A não ser que eu pegue algo bem pé no chão para fazer. Vamos ver. Então é isso, ok? Bom, eu tinha anotado alguns outros projetos aqui, deixa eu voltar nas minhas notas para ver se está aqui ou se está na outra. Bom, acho que eu fiz uma bagunça aqui nos meus arquivos. Não está nessas notas, eu acho que eu misturei, quando eu anotei as coisas que vocês estavam sugerindo, eu acho que eu anotei lá no arquivo da graduação. Da graduação está gigantesco já. Depois eu vou abrir lá e procurar. Eu anotei errado. Ok. Mas tinha alguns outros projetos que eu tinha pensado. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Peraí, tô com as notas no computador também. Ver se tinha alguma outra coisa que eu estou esquecendo aqui. Não, olhando aqui, acho que a gente passou por tudo aqui agora. Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse final da aula e queria aproveitar então passar 2 exemplozinhos em Python. Um é fácil, eu não lembro se a gente já discutiu alguma coisa dele, que é pegar, a gente viu a equação de Schrödinger no espaço K, né, até agora. Eu não falei nada da equação de Schrödinger no espaço real. Cheguei a falar? Não. Não, né? Com vocês, não. Não, que eu me lembro. Só nos métodos shooting e diagonalização direta, né? Cheguei a fazer, né? No começo a gente viu. A gente chegou a fazer na forma matricial, né? Matriz diagonal. Chegamos a fazer, né? Perdão, desculpa. Estou dando tópicos semelhantes para vocês e para a graduação e minha cabeça dá uma viajada de vez em quando na mistura dos tópicos. Então tá. Então, vocês lembram certinho como é que era a forma da matriz, né? A derivada segunda, 2 e menos 1, mais o potencial na diagonal. Tranquilo? Sim. Bom, deixa eu pensar aqui um pouco como é que eu vou apresentar. O senhor vai falar de quê? Desculpa, Perdão, desculpa. Eu estava pensando em como completar aqui. Eu queria introduzir um pouco das coisas que você vai... Bom, você, na verdade, não. Até que eu abri as notas de aula aqui do que eu queria apresentar, eu vi que uma das coisas que eu queria falar era de Lanczos, né? Eu queria falar um pouco da diagonalização e tem um método interessante que é o Power Method, né? Que é, vamos dizer assim, uma introdução a Lanczos, né? Para entender mais ou menos como é que funcionam as coisas. Você sabe o que é o Power Method de diagonalização de matrizes? Não. Na verdade, eu queria falar aqui um pouquinho do Python, tá? A ideia era, eu queria pegar essa matriz que a gente usa para diagonalizar, só que em vez de chamar o código de diagonalização, o NumPy, Linaug, IDH, da gente implementar o nosso próprio método, através do método da potência inversa, na verdade. E eu queria fazer de 2 formas para mostrar para vocês um negócio interessante que pode ser útil. Uma ferramenta do SciPy que é interessante e fica óbvio por que ela é interessante quando a gente usa o Power Method. Tá? Bom, então foi o seguinte, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar um pouquinho para vocês para finalizar a aula de hoje. Deixa eu só separar as janelas aqui.
Vou pegar na Wikipedia, porque na Wikipedia a gente tem a discussão fácil acesso, e vou abrir o tablet só para anotar aqui um detalhe ou outro. Então, se vocês quiserem abrir na Wikipedia essa página aqui da interação inversa ou Inverse Power Methods. Tá? Deixa eu só ajeitar meu tablet aqui para poder tomar nota aqui do lado. Perdão, gente, só um segundo que minha caneta do tablet está deslocada. Acontece de vez em quando. Pronto. Então, ok. Então, veja, aqui é a essência do método da potência inversa. E para entender o que está escrito aqui, tem que só atentar para alguns detalhes. O que são esses objetos todos? Então, aqui a gente está entendendo que o A, na verdade, é o nosso hamiltoniano, tá? E esse mi, basicamente, a gente não precisa desse mi. Pensa que, na verdade, esse treco todo aqui é o nosso hamiltoniano, A menos mi, é o hamiltoniano. Aqui a gente tem a inversa dele, e BK é como se fossem os autovetores. Então, aqui a gente está, basicamente, com a equação de Schrödinger reescrita, passando a inversa hamiltoniano. E essa norma aqui, só para a gente entender o método, esquece ela. Pensa nessa norma igual a 1. Então, o que ele está te dizendo aqui é que a gente vai fazer um processo iterativo em que a gente vai calcular... Perdão, baguncei aqui. A gente vai calcular vamos trocar de letras aqui para ficar mais fácil. O psi k mais 1 vai ser igual à inversa do H atuando em psi k. Imagine assim, tá? Então, o que é o psi k? Psi k é um vetor qualquer, a gente vai dar um chute aleatório, e aqui eu estou num processo iterativo. Então, esse aqui imagina que esse é um chute para o vetor inicial, e eu vou melhorar esse chute, vou iterar aqui para ver se eu melhoro esse chute. E o processo de iterar é, basicamente, multiplicar pela inversa do H. Vocês conseguem imaginar o porquê que isso funciona? A ideia é o seguinte, se você fizer essa atuação aqui recursivamente várias vezes, esse psi de k mais 1 vai tender para o estado fundamental. Vocês têm ideia do porquê que isso aqui funciona? Por que isso aqui retorna ao estado fundamental depois de muitas iterações? Pessoal, estão aí comigo? Então, professor. E aí, alguém chuta? Alguém consegue tentar entender? Vocês estão pensando? Como é que tá aí? Ops. Eu já sei o truque, não posso falar. Quem já sabe fica quieto, é isso aí. Quem já sabe a resposta não tem graça. Não consegui pensar em nada. Para entender o truque, imagina que eu vou expandir esse psi de k aqui nos autoestados de H. Então, vamos supor que eu conheço os autoestados de H, né? A brincadeira é a gente não conhecer os autoestados. Vamos supor que a gente conhecesse. Então, imagina que eu vou definir aqui o H φn igual a En φn, tá? E aí eu posso fazer uma expansão em que o
o psi de K é uma soma em N de coeficiente Cn φn. Uma soma completa, né? Se eu atuar, aqui vem um detalhe que não é tão trivial, mas se eu atuar com H-1 em psi de K, perdão, em φn, o que dá isso? É N-1, φ de N-1. Não é tão trivial isso, mas é isso que dá. φn, tá? Por que dá a inversa aqui certinho? Bom, basicamente qualquer função do Hamiltoniano que seja uma função bem comportada, né, uma função analítica do Hamiltoniano, né, você pega um f de h atuando em φn, isso aqui vai dar o f de en atuando em φn, desde que a função seja analítica, no sentido de que existe uma série de Taylor para essa função. Se existe a série de Taylor, basicamente qualquer polinômio da série de Taylor atuando em φn vai simplesmente retornar a energia vezes o φn de novo, né? E aí você reconstrói o polinômio na mesma forma da função original. Então, desde que a função tenha série de Taylor, vale isso daqui. E isso daqui tá 1 sobre h, dá para expandir, né? Mais ou menos, né? Mas funciona. Então dá isso daqui. Então, se eu atuar H-1 no psi de K, isso daqui vai dar a soma em N, Cn, 1 sobre En, φn. Certo? Basicamente isso. Isso aqui eu fiz uma vez. E o novo psi de K que eu vou obter é essa somatória aqui, com esses coeficientes aqui na frente. Tá? No processo iterativo, o que eu vou fazer? Eu vou atuar de novo, né? Então, atuei H-1 em psi de K, obtive isso daqui. Então, este cara aqui agora é o meu psi de K mais 1, né? A diferença do psi de K para o psi de K mais 1 é que aqui é 1 sobre En vezes o Cn, não só o Cn. Então, mudou um pouco a minha expansão por causa dessa energia aqui, né? Agora, se eu atuar de novo, atuar agora o H-1 em psi de K mais 1, que eu vou ficar fazendo isso recursivamente, percebe que aqui vai ficar agora soma em N, Cn, 1 sobre En ao quadrado, φn, né? Que vai continuar valendo. Esse H-1 vai atuar no φn e vai aparecer de novo 1 sobre N aqui embaixo, né? E vai seguir assim. Então, se eu fizer essa iteração aqui N vezes, eu vou obter essa expressão com uma potência N aqui, certo? Bom, agora, aqui tem uma coisa que estava implícita na discussão, que esqueci de falar, é que eu estou pensando que esse Hamiltoniano tem energias positivas, tá? Então, os autovalores deles são todos positivos. Então, o meu espectro do Hamiltoniano, só para facilitar a discussão, tem o zero aqui, a energia e todos os autoestados são positivos, tá? Então, nesta condição aqui, você percebe que os autoestados maiores, de alta energia, vão dar um denominador muito grande aqui, né? Vai ficar 1 sobre um número muito grande. E os autoestados de menor energia vai ficar 1 sobre um número pequeno. Então, quando eu faço isso inúmeras vezes, isso aqui vai tendendo cada vez mais para C0, C0, 1 sobre E0 elevado a N, φ0. Porque todos os outros, né? Aqui eu comecei do 1, aqui eu comecei do 0, perdão. Vamos pôr o 0 aqui. E0, E1, e assim por diante. Então, todas as outras autoestados que têm energia maior vai dar um denominador maior aqui, então vai tender a 0.
E o que vai sobreviver, o que vai ser maior depois de muitas iterações, o que vai ser maior vai ser o de menor energia. Vai ser o que vai dominar. Mas por isso que tem que ser só para energias positivas esse método aqui. Sacaram a ideia do método? É bem simples, né? A ideia é simples. Agora, a dificuldade do método é exatamente essa inversa. Certo? Como é que eu calculo a inversa do H? Calcular a inversa de uma matriz é um dos processos matemáticos mais delicados. Tá? Dos códigos numéricos, a inversa da matriz é aquela que a gente quer evitar ao máximo. Quero evitar sempre. Né? Não quero calcular a inversa da matriz jamais. Então, como é que eu evito o cálculo da inversa da matriz? Esse é o truque desse método. Vocês têm ideia? O truque é sujo, porque não parece ser um truque. É um truque puramente numérico. Tá? Eu vou reescrever aqui embaixo só para ficar mais visível. Então, o método, formalmente, ele a gente pode escrever ele assim, né? Psi de k mais 1 é igual a h menos 1 psi de k. Beleza. Mas eu quero inverter, quero evitar a inversa da matriz. Então, para evitar a inversa, bom, eu vou jogar a matriz para o outro lado. Então, eu vou escrever h psi de k mais 1 é igual a psi de k. Então, beleza, se eu escrever assim, eu não tenho inversa. Mas aqui eu tenho um problema, porque, vamos fazer assim, ó, o psi de k eu sei, é o meu chute inicial, né? O h eu sei, então eu saberia calcular a inversa, mas é numericamente pesado, mas eu saberia. E o psi de k mais 1 é a minha incógnita. Este cara eu não sei. Então, quando eu escrevo ela assim, ó, eu estou com um problema em que aqui eu tenho a minha incógnita e aqui esses dois caras eu conheço. Então, aqui era bem claro, né, a iteração. Eu dou um chute inicial para o psi de k e vou iterando, calculando o psi de k mais 1 e vou fazendo a iteração. Aqui não, né? Aqui, como é que eu obtenho o psi de k mais 1? Vocês percebem que este problema aqui é um problema do tipo sistema linear, do tipo ax igual a b. Né? Como é que você resolve um sistema linear? Hein? Como é que a gente resolve um sistema linear? Pessoal, sistema linear é isso daqui, né? X mais y igual a 1, x menos y igual a 0. Como é que você resolve esse sistema linear? Eu posso escrever isso como uma matriz. A forma matricial desse cara vai ser 1 menos 1, xy igual a 1, 0. Esse é um sistema linear. Como é que você resolve? Então, aqui está na forma matricial, né? Aqui está na forma explícita. Perdi vocês? Vocês estão aí ainda? Bom, você fala de forma exata ou de forma iterativa? Bom, como é que vocês aprenderam a resolver sistema linear? Um jeito mais canônico é eliminação de Gauss, né? Método de eliminação de Gauss, exatamente. Certo? Na prática aqui, se fosse analítico, seria somar essas duas equações, né? Ou substituir. Aqui você já sabe que x é igual a y, portanto, x mais y é meio, é óbvio, né? Na forma matricial, você tem os métodos de eliminação de Gauss e tal. Depende do professor de cálculo de vocês, ele iria falar para vocês calcularem a inversa aqui, né? Então, em cálculo 1, eu lembro do professor falando para simplesmente fazer isso aqui, né? Então, perceba que isso daqui é equivalente a isso daqui, né? Isso aqui é a solução
mas é uma solução que envolve o cálculo da inversa. Então, tipicamente, o professor de cálculo ou de álgebra linear vai falar um pouco disso aqui para vocês, e aí depois o professor de cálculo numérico vai falar que isso daqui é uma aberração. Você não se resolve um sistema linear calculando a inversa, porque numericamente a inversa é um cálculo inviável, é um cálculo muito pesado para matrizes grandes. Então, o lance é, ao invés de usar métodos de inversa, usar métodos baseados em técnicas de solução de sistemas lineares, tá? E, por sorte, o Python tem isso pronto para a gente e é muito mais eficiente do que calcular a inversa. Então, se a gente procurar aqui no NumPy, não me lembro se é no NumPy ou no SciPy. Aqui, no NumPy mesmo. Então, eu já tenho aqui, ó, tem um comando solve que resolve um sistema linear, né, na forma matricial. Tá aqui, resolve o sistema AX igual a B, onde X é a incógnita. Eu não me lembro se ele fala aqui do método que ele usa. Tá aqui, ó. Ele usa o LAPACK e rotina GSV. Mas aí, que diabo é o GSV, né? Deixa eu ver se ele fala aqui, eu só tenho que ir atrás do LAPACK. Não, tem que ir atrás do LAPACK. Então, vamos procurar aqui. Aqui. Não sei se aqui ele vai falar do método que ele usa. Aqui está genérico. Vamos clicar aqui e ver se ele dá os detalhes. A gente tem que seguir esses links aqui. Aqui, ele usa a decomposição LU. Aqui, então, tem vários métodos, né? Um deles é o método da decomposição LU, que é um dos métodos utilizados para resolver a inversão de matrizes. Se esse aqui é o método mais eficiente, eu não sei. O Python, ele tenta sempre trazer o método mais eficiente de forma genérica, mas pode ser que para diversos problemas a gente queira usar métodos mais apropriados. Tá? Bom, vamos pôr a mão na roda, depois eu passo um link para vocês explicando pôr a mão na massa, depois eu passo um link explicando como é que funciona este método. Então, veja, o que eu queria mostrar para vocês é, primeiro, a ideia desse método, que é usar a decomposição, e agora eu queria mostrar ele funcionando de duas formas. Então, para a gente ver, ó, eu vou abrir aqui o Python agora. Vou deixar aqui, depois eu copio para a pasta de vocês. Vou fazer um exemplo bem simples, tá? Vou montar a minha matriz H. Igual aquela que a gente tinha construído para diagonalizar a equação de Schrödinger. Então, vai ser uma matriz, vamos colocar aqui o tamanho dela, n igual a 10, por exemplo. 2 vezes NPI mais, menos K igual a 1. E K igual a menos 1. Tem que colocar as NP lá. Obrigado. Então, essa aqui é a matriz, e se eu calcular os autovalores dela pelo NumPy, aqui, esses são os autovalores esperados para ela, tá? Então, só para a gente ter ela em mente aqui. Agora, eu quero obter este autovalor usando este método aqui, tá? Este método aqui. Então, a brincadeira é fazer a iteração várias vezes. Só que para fazer a iteração, de novo, a gente vai fazer através da técnica dessa potência inversa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função chamada de inverse power
method, que vai receber como parâmetro o hamiltoniano, tá? E o número de iterações que eu quero executar. Vou chamar de nit. Por padrão, eu vou colocar 10. Tá? E vamos lá. Podemos colocar também um P0. Não posso passar o P0, não. Vou passar o vetor inicial, mas não vou. Então, a primeira coisa que eu preciso é de um chute inicial para o vetor, que tem que ter o mesmo tamanho que o H. Então, eu vou só pegar aqui o tamanho do H, para salvar como uma variável local, e vamos dar um chute inicial para esse vetor, chamar de P0. Depois eu vou usar o random. Tá? Uniforme pode ser entre 0 e 1. Na verdade, tem o random, que é mais fácil, que já é um uniforme, eu passo só o tamanho. Então, vou criar um vetor aleatório de tamanho n, mesmo tamanho que a matriz, né, que o vetor da matriz, e aí eu quero atuar isso daqui iterativamente n vezes. Então, uma iteração seria chamar o método solve, né, que eu tenho que passar a matriz A e o vetor B. Então, a matriz A é o H, o vetor B é o nosso chute inicial. Então, aqui eu vou passar o H e o chute inicial é o P0. Então, quando eu faço isso, ele me retorna a solução, que é o P0 mais 1. Mas aí eu vou sobrescrever o próprio P0. Né? Então, eu vou fazer isso iterativamente. E vou fazer isso, né, n-it vezes. E depois de pronto, eu retorno... perdão. Aí, bom, depois de fazer isso, sei lá, 10 vezes, eu vou ter uma estimativa para a função de onda, né? Só que ela não necessariamente vai estar normalizada. Então é bom, na verdade, a gente sempre normalizar ela para manter as coisas organizadas, né? Então aqui vamos fazer isso, ó. Vamos fazer o P0 dividido pelo NumPy SQRT P0, certo? Aqui eu calculo a norma e já corrijo o P0. Vou fazer aqui também. Então, o meu P0 está sempre normalizado. Então, agora eu tenho o P0, mas o que eu quero é a energia. Então, eu vou calcular a energia, vou chamar de P0, é o NP V dot P0 H P0. Então, aqui tem uma trucaiada, né? O V dot é basicamente um produto escalar, né? Então, aqui, P0, ele faz o produto escalar de P0 com P0, que nada mais é que a norma, né? E aqui eu estou misturando duas coisas. Eu estou fazendo o V dot do P0... O NumPy tem a função norm também. Você não precisa fazer o square root do V dot. Você pode usar o norm. É dentro do Linaldo? Isso, acho que é mesmo. Sim, né? Obrigado. Estava com o V dot na cabeça por causa disso daqui. Ó. Então, aqui eu estou fazendo o produto escalar de P0 com HP0. O arroba é o produto matriz vetor dentro do NumPy. Eu posso fazer assim, ou eu poderia fazer dot P0. Mas eu acho que essa notação é feia. Uma curiosidade em relação a isso aí. Uma vez eu estava estudando com o Emanuel e com o Bruno, e a gente fez uns testes, e eles estavam usando o arroba e eu estava usando o dot. Acontece que o arroba é mais rápido que o dot, você acredita? Sim. Tem pequenas diferenças na implementação do broadcast. O arroba é apropriado para fazer multiplicação matriz-vetor. O dot é mais para vetor-vetor. Tá? Então aqui é melhor, de fato, isso que eu ia falar. Eu prefiro sempre usar o arroba por causa do broadcast que ele faz, que ele já faz nas várias colunas automaticamente, né? E porque fica mais legível o código, eu acho. Um pouquinho mais legível. Só lembrar que o arroba é multiplicação matriz-vetor. Tá? Então aqui eu estou calculando a energia, já está normalizada, então já deve dar certo. E aí eu vou retornar o E0 e o P0. Retorno tanto a energia quanto o P0. Então isso daqui é uma primeira implementação bem pé no chão do Inverse Power Method. Vamos ver se funciona. Eu passo o H e o número de iterações eu vou deixar 10 mesmo. Vamos ver a solução que ele me retorna. Olha lá.
A energia retornada foi essa, e o alto vetor está aqui. Olha a energia. Está bem perto, hein? 14,05. Bom, tá igual, né? Até o número de casas aqui tá igual, com 10 iterações apenas, tá? Vamos por menos iterações, vamos por umas 3 iterações. Tá perto ainda. Vou colocar 2 iterações, que agora eu tô até surpreso. Eu achei que ia precisar de umas 7, 8 iterações para convergir. Com uma iteração, aí também é sacanagem, né? Uma iteração, mas não tá longe, não. Uma iteração até que tá perto. Lembrando que o nosso chute inicial foi um vetor aleatório. Porque o espectro dela tá bem ali, ó, uma ordem de grandeza, né, entre o primeiro estado excitado, né, basicamente. Então, deve ser isso. Como aumentar a matriz, de repente? Tá? Não sei. Não, caso... acho que o problema é porque, por exemplo, o estado fundamental é muito pequeno, né, acho que ali, ó, por exemplo, a diferença do primeiro estado excitado para o segundo é mais ou menos da mesma ordem, 0,3. Agora, entre o estado fundamental e o estado excitado, você tem uma ordem de grandeza, basicamente, né? Mas convergiu mais rápido do que eu imaginei. Com 2 iterações já está praticamente convergido já. Vamos salvar aqui, ó, E0 só para fazer o gráfico. Então, aqui é a energia. Não importei o matplotlib, perdão. Olha lá. É o estado fundamental, né? Esperado. É o alto estado do poço quântico. Eu não pus nenhum potencial, né? Então a solução devia ser só o seno mesmo. Tá. Sacaram a ideia? Por trás, tem agora uma segunda passagem que é a parte mais interessante que eu não mostrei ainda. Alguma dúvida aqui, por enquanto, gente? Só tem uma pequena sutileza a respeito do detalhe do espectro da matriz. Porque, por exemplo, essa equação aí, H-psi de K mais 1 igual a psi de K. Em princípio, quando o K for infinito, isso aí vai dar H de psi infinito igual a psi infinito. Então, se no espectro da sua matriz você tem um alto valor 1, o método não vai funcionar, né? Porque ele vai convergir para o alto vetor de alto valor igual a 1. Então, isso é importante manter em mente. Pode ter alguma sutileza aí, né? Não sei, não. Acho que... Porque o que vai acontecer, essencialmente, é que você tem uma cadeia de Markov e você está indo para o estado... digamos, quando você vai para tempo infinito, né? E ela estabiliza em algum estado, é o que acontece. Você tem um H de P infinito igual a P infinito. Você já viu isso ou você está interpretando agora, vendo a equação? Eu estou interpretando agora, Não, mas eu acho que não acontece, não. Pelo seguinte, ó. Aqui atrás tem uma passagem que a gente não sei se ficou clara, que tem a norma também que a gente está colocando aqui o tempo inteiro, né? Então, quando você faz esse processo aqui, você pode ter um alto valor 1 aqui. Mas se você tiver um alto valor menor do que 1, o coeficiente dele vai ser maior. Vai ser maior, né? Então, sempre, independente do valor de EN... Então, você nunca vai ter uma convergência estrita, né, para esse cara de alto valor igual a 1, mesmo que ele exista aí, né? Porque eu tô interpretando a equação, você sempre vai convergir para o menor alto valor, não interessa qual seja ele, desde que seu espectro seja positivo. Então, quer dizer, esse limite não existe em termo exato, assim, né? H de psi infinito igual a psi infinito não vai acontecer de fato. Não vai. Não vai. Sempre vai cair no menor alto valor. Tá? Sempre. É que aqui talvez não esteja aparecendo por causa que eu não coloquei a norma aqui. Não, mas faz sentido você vê que a norma sempre vai ser proporcional a maior coeficiente que está aqui. E vai ser o menor alto valor. Porque tirando o caso trivial de que você, sei lá, por algum azar, você chutou o alto valor que tem, o alto vetor que tem alto valor igual a 1, então sempre vai dar certo, em princípio. Isso, Tá. Exato. Por isso que a gente chuta um número randômico aqui, um vetor aleatório, para pegar todos os possíveis, né, para que você tenha todo o espectro dentro do seu chute inicial. Né. Aqui cabe também as brincadeiras lá do método de Monte Carlo. Você pode
dar um chute mais otimizado, você pode tentar achar o segundo autoestado usando Gram-Schmidt, né? E tem um outro truque que eu não coloquei aqui, que estava aqui, né? Que é esse Mi. Se ao invés de querer, o que ele encontra é o menor autovalor em módulo na prática, né? Então você pode deslocar o seu espectro para tentar encontrar um outro autovalor. Então se eu pegar aqui, por exemplo, eu sei que eu tenho um autovalor aqui em 1.16, né? Então se eu, em vez de trabalhar com H, eu passar aqui H-1, menos a identidade, né? Se eu passar H-1, vamos ver o autovalor que ele me retorna. Deu 0,03. Vamos fazer mais iterações, só para ter certeza. Aí. 0,016, tá vendo? Uhum. Só que eu subtraí 1. Então eu tenho que somar o 1 de volta aqui, ó. Olha lá, é este cara aqui. Então se eu desloco o meu espectro, eu sempre vou conseguir calcular o menor autovalor em módulo. Esse método é sempre assim, o menor autovalor em módulo. Então, se o meu espectro não for positivo, eu vou pegar o mais perto de zero. E ao deslocar esse menos 1 aqui, eu estou jogando alguns estados para negativo. Então eu pego o menor em módulo, foi esse daqui. Sacaram? Se eu colocar aqui 0,7 em vez de 1, eu vou pegar este cara aqui, ó. Olha lá. Só que para ver isso, eu tenho que somar de volta aqui o 0,7. 0,6902. Ok. Vamos focar aqui. Só para a gente ver isso funcionando, né? Vamos ver aqui, ó, né? Deixar de volta aqui. Esse aqui é o terceiro, né? Vamos fazer a função de onda, ver como é que ficou. Se deu a terceira função de onda mesmo. Olha lá, certinho. Né? Lembra que tem o zero. Tem que adicionar o zero aqui, né? Então é aqui, ó. Sobe, desce. É a terceira função de onda certinho. Então é um método bem eficiente, né? Ele é um método prático. Agora, do jeito que eu fiz aqui, não dá para ver qual é a grande vantagem dele. Porque aqui eu escrevi o hamiltoniano na forma matricial, calculei os autovalores direto pelo LAPACK aqui do NumPy, né? E aqui implementei o meu método e tal, mas já tinha ele aqui, era fácil calcular. O lance é você pensar que o hamiltoniano que você tem, aí isso vale para 1, 2, 3, 5, 10, 15 dimensões. Você tem um hamiltoniano que é muito complicado, muito grande, não cabe na memória, e você não quer escrever a matriz. Então, será que eu consigo fazer este código aqui sem escrever a matriz H? Né? Esse é o lance. Para fazer isso, eu vou deixar de tarefa para vocês. Só vou indicar aonde vocês têm que olhar. Agora eu lembro que eu no NumPy ou no SciPy. SciPy. Então aqui, ó, no SciPy, você tem este objeto que é o operador linear. Ele é, basicamente, pode pensar que ele é o hamiltoniano, mas o lance é que, ao invés de você implementar o H, você vai implementar um operador que faz a conta, H-psi. Então é como se ele fosse uma função f que recebe psi e retorna H-psi. Sacaram? É uma certa função, você está criando uma certa função, vamos chamar de operador, mas pensa como uma função, né, uma aplicação qualquer, que recebe, que atua na função de onda e retorna H vezes psi, sem eu nunca ter que escrever o H. Sacaram? A ideia, sacaram? Sim. Aí como é que você pode fazer isso? Lembra que o H que a gente está trabalhando aqui é só a derivada segunda, né? Então, na verdade, aqui eu estou implementando uma função que calcula menos, né? Menos meio da segunda derivada de psi.
Um caso bem simples para a gente começar. Como é que eu faço a segunda derivada de psi? Eu posso fazer ela calculando, né, ponto a ponto, seguindo a regra, a mesma regra que a gente usou para deduzir este cara aqui, eu posso usar, só que fazendo algebricamente, né? Pegar ponto de lá, menos ponto daqui e tal, e calcular um vetor sem nunca escrever a matriz. Uma outra possibilidade, que aí não seria bem compatível com este exemplo, porque aqui a gente está fazendo um poço quântico confinado, mas se eu fosse fazer um caso que tem condição de contorno periódica, eu poderia calcular a segunda derivada através da transformada de Fourier. Eu poderia fazer uma função f de psi, que calcula a transformada inversa de k, ou meio, né? Meio de k quadrado da transformada de psi. Né? A gente viu isso, né? Lembra? Então, isso aqui, essas duas coisas são equivalentes. Isso aqui é uma implementação da segunda derivada através da transformada de Fourier. Eu transformo o psi, multiplico por meio de k quadrado, o meio por causa da equação de Schrödinger, né? O k quadrado porque é a derivada mesmo, e tomo a inversa disso tudo. Isso me dá a segunda derivada de psi. Mas mesmo que você utilize condições abertas, você pode usar a transformada seno, né? Você pode fazer essa brincadeira usando a transformada seno. Pode, né? No NumPy tem implementado? Tem, né? Nunca usei, uma boa, Não Rafael. sei, não sei. Deixa eu ver. Eu nunca passei isso como projeto, não, mas de fato pode. Eu acho que aqui ele tem. Nessas reals aqui, deixa eu ver se tem opções aqui. Não, aqui ele está simplesmente assumindo que a transformada é de uma função real. Talvez no SciPy, eu lembro de ter visto alguma coisa assim. Helper routines. Deixa eu olhar no SciPy. Agora que você falou, veio na minha cabeça de ter visto isso, sim. Aqui, ó. No SciPy. É, isso aí, porque você satisfaz condição aberta, né? É verdade, é boa. Né? Não tinha pensado nisso. Eu sempre uso o NumPy, esqueço do SciPy. Tem esses lances aqui que ajudam bastante mesmo. Então dá para fazer por aqui também. Uhum. Isso que eu estou vendo a descrição, não estou vendo a chamada. Cadê a DST, the function, tá, é o DST, Discrete Sign Function. Não é a melhor sigla, né? Mas É que está em inglês, né? em inglês funciona. Em inglês funciona, em português não. Esse aqui, vamos falar em inglês. Ótimo, eu vou testar depois, não tinha pensado não. Muito bom. Então eu queria que vocês tentassem fazer isso daqui, entender. Então são duas coisas, né? Pode ser via FFT, via o DST nesse caso, mas o lance é implementar este objeto aqui, né? Que é o Linear Operator. Tá? Então, basicamente, o que vai trocar é esta chamada aqui, ó. Bom, tem várias coisas que vão trocar, perdão, desculpa. Tem algumas... Deixa eu voltar aqui para o SciPy Linaug. Tem que dar uma olhada no Linaug, é meio que um desafio para vocês fazerem aqui, tá? Vocês têm aqui o método solve, vocês têm que olhar na documentação que o método solve recebe certos parâmetros, né? E veja que aqui ele está dizendo que o parâmetro tem que ser um vetor. Então aqui você está meio travado. Mas se você olhar lá nos linear operators, cadê?
Eles trocaram essa documentação de um tempo para cá, eu estou perdidinho nela ainda. É aqui direito. Vou procurar pelo Solve aqui. Tem um exemplo pronto, que eu fiz isso no curso da graduação, só não estou achando na documentação. Tá. Desculpa, gente. É porque está dentro do Sparse. Tá? É um metro para matrizes esparsas. Então, a gente tem que olhar para o Linaug, mas o Linaug das matrizes esparsas. Tá? Aí você tem aqui o Linear Operator, e aí você vai ter aqui o Solve. Tá? Aqui, SP Solve. É a mesma brincadeira do Solve. Ele resolve um problema AX igual a B, só que agora o seu operador A pode ser um linear operator. Cadê? Ou não é aqui? Perdão. Aqui. É aqui. Ó. É um desses aqui. Vocês têm que usar um desses métodos aqui, conjugado gradiente e tal, para resolver o AX igual a B. Eu acho que o que eu usei foi o conjugado gradiente. Preciso lembrar agora. Mas aqui, ó, aqui você pode passar o linear operator. O seu A pode ser um operador linear. Porque, de fato, veja, né, o seu A é o H aqui, né? Lembra que você está com este problema aqui. Mas em vez de passar o A, você pode passar um operador linear A que atua em X. Tá? Como se você passasse o AX, né? A função AX, que entra aqui e resolve o problema. Então, aí você tem que escolher aqui um dos métodos, tá? Então, bom, tem vários. Conjugado gradiente e por aí vai. Né? Minimização de resíduos, processos iterativos e alguns mais matemáticos, né? Mais matriciais. Tudo bem? Posso deixar isso como um pequeno desafio para vocês? Se vocês não conseguirem, na aula que vem, eu mostro rapidinho funcionando. Tá? Mas é bem simples. Bom, sofri um pouco para lembrar que estava no Sparse aqui, mas é bem simples. Eles vão trocar basicamente essa chamada aqui. Em vez de passar o hamiltoniano, vocês têm que passar o operador linear. Aí, como vai construir o operador linear, aí depende aí, né? Tem o truque que o Rafael falou, de usar a DST, ou implementar direto a derivada fazendo diferenças dos pontos. Ok? Bom, então é isso. Aí na quinta-feira, eu vou só dar a resposta disso daqui na quinta-feira, para vocês verem esse objeto funcionando, que esse linear operator funcionando, que é bem interessante. E vou voltar um pouco para a parte que a gente tinha combinado aqui, começar a falar do Cython. Tá? Mas para falar do Cython, antes eu vou falar dos módulos. E aí, então, bom, começo com os módulos, depois passo para Cython. E enquanto isso, eu espero vocês começando a fazer esse projeto. Então, eu vou, hoje à tarde, passar limpo o projeto para o Rafael e para o Bruno. E espero os outros dois, Jefferson e Manuel, me falarem aí o que vocês preferem. Um desses dois, ou se quiserem sugerir alguma coisa desse que a gente discutiu aqui embaixo, me dá um toque, se querem adiantar alguma coisa daqui, ao invés desses dois aqui. Tá ok? Beleza. Bom, gente, fechou. Então, hoje, baguncei aqui porque eu não preparei a aula, queria só conversar com vocês sobre essas coisas, e só tentei aproveitar o finalzinho para discutir algo interessante. Mas na aula que vem eu já mostro isso aqui pronto. Tentem fazer, tá? Tentem fazer, mas caso não consigam, eu já mostro na aula que vem. Bom, até quinta-feira, gente. Falou, professor. Até Quinta. quinta. Abraço.